Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do CAUR, o cursinho alternativo da Unesp de Rosana. E hoje o nosso tema vai ser as variações linguísticas. Como esse é um tema um pouco extenso, nós vamos dividir ele em duas partes, ok? Bom, primeiro de tudo, o que é a variação linguística? Quando nós falamos em variação linguística, nós estamos aí analisando os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, tá? Levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. A língua, ela é a nossa expressão básica e por isso ela vai mudando de acordo com cada cultura, cada região, cada época, com o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo na qual ele se expressa, tá bom? Então nós vamos aí ver que tem vários fatores, certo, que nós empregamos para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nós nos encontramos. Bom, nós temos aí vários tipos de distinção dentro das variações linguísticas. E aí nós vamos então estar aprendendo um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro de tudo, as variações históricas, que são as chamadas diacrônicas. As variações históricas, elas se tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões aí elas deixaram de existir e outras novas surgiram. E outras se transformaram com a ação do tempo. Bom, um exemplo clássico da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era o vossa mercê, que aí, devido às variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão aí ela se reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é aí a forma incorporada pela norma padrão, tá? Visto que a língua ela vai se adaptar ao uso dos seus falantes e aceita pelas regras gramaticais. Em contextos informais, é comum ainda o uso da abreviação C ou na escrita informal VC. Lembrando aí que estas últimas formas não foram incorporadas pela norma padrão. Então, elas não são utilizadas na linguagem formal. Esse VC aí e o C, por exemplo, ele é muito utilizado em conversas de redes sociais pela internet. Então, olha só, começou-se com vossa mercê, depois virou vós mercê, depois o você, e aí nós temos hoje o C e o VC, certo? Bom, outras mudanças comuns são as de grafia, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Então, a partir de 2016, a palavra consequência passou a ser escrita sem trema, sendo que antes ela era escrita dessa forma, consequência com o trema, que são aqueles dois pontinhos em cima do U. Do mesmo jeito, a palavra fase, que hoje é escrita com a letra F, devido à reforma ortográfica de 1911, sendo que antes ela era escrita com PH, aí ficava fase. Então, olha só, consequência com o trema, que são os dois pontinhos em cima do U, virou consequência, sem trema. Fase
com PH virou fase com F. E vale ainda nós comentarmos a respeito das palavras que deixam de existir ou passam a existir. Isso aí acontece frequentemente com as gírias. Se antes os jovens costumavam dizer que algo era supimpa ou que aquele broto é um pão, hoje aí é mais comum ouvir eles dizendo que algo é da hora ou que aquela mina é mogata. Ok? Então essas são as nossas variações históricas que ocorreram conforme o tempo foi passando. Algumas palavras foram alteradas à grafia, outras passaram a existir e outras não existem mais. Certo? Bom, nós temos também as variações geográficas, que são as diatópicas. As variações geográficas, naturalmente, elas falam da diferença de linguagem devido à região. Então, essas diferenças, elas tornam-se óbvias quando nós ouvimos aí, por exemplo, um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos três países, nós sabemos que fala-se o português, mas temos diferenças imensas entre cada fala. Tá? Mas não é preciso que essa distância seja tão grande aí como a troca de países. Tá? Nós temos aí dentro do próprio Brasil. Nós temos diferenças de lexo, que são as palavras, ou de fonemas, que são os sons, os sotaques. Nós temos aí diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado, por exemplo. E nós vamos agora observar alguns exemplos de diferenças regionais. Por exemplo, nós temos aqui mandioca, aipim ou macaxeira. Os três nomes estão corretos. Mas aí, dependendo da região do Brasil, você vai ouvir um com mais frequência do que o outro. E o mesmo vale para a polêmica disputa aí entre biscoito e bolacha, que se estende aí para todo o território nacional. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja pode ser conhecido, por exemplo, como beira, em regiões do Paraná, breja, em São Paulo, e cerva, no Rio de Janeiro. Ok? Então essas são as variações geográficas que ocorrem aí, uma diferença entre as palavras e os fonemas em uma mesma língua de acordo com a região em que você se encontra. Bom, nós também temos aí as variações sociais, que são as diastráticas. Nas variações sociais, são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora nós tenhamos visto como as gírias variam histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria ela vai estar mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como uma linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. E nós temos ainda as expressões informais ligadas aí a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, ele pode usar a expressão carrinho com significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol, ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Ok? Então aí as nossas variações sociais, ela está ligada aí ao grupo, tá, em que se encontra o falante. Então olha só, um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam aí imediatamente o conceito específico
na capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Então, como nós vimos, as profissões também influenciam bastante nas variações sociais, por meio, por exemplo, dos termos técnicos, que são jargões. Contadores falam, aí, por exemplo, dos termos ativo e passivo, para remeter aos conceitos diferentes daqueles usados por linguistas. No entanto, em ambos os casos, o ativo e o passivo são conceitos aí muito mais específicos do que o seu uso geral em outros grupos, ok? Então, as variações sociais mudam aí de acordo com o grupo, de acordo com a profissão, ou até mesmo ele pode influenciar com a classe social em que a pessoa se encontra. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Nós vamos dar continuidade depois à parte 2. Muito obrigado. Qualquer dúvida, comentário, críticas ou elogios, você pode deixar nos comentários ou também pode entrar em pode entrar em contato conosco através dos links na descrição do vídeo. Tchau, tchau, obrigado.